A estrela da calamidade paira sobre sua casa. Helena. A voz do mestre Alistair era suave, mas cada palavra pesava como uma pedra. Helena Alencar apertou as mãos, o rosto pálido. O que isso significa? É sobre meus filhos. Energias não mentem. Ele respondeu, os olhos fechados como se estivesse em transe. Uma energia sombria e destrutiva emana do seu primogênito. Leo. Ele é um bloqueio. Uma âncora que arrasta a fortuna da família para o abismo. O ar saiu dos pulmões de Helena. Leo, ela sussurrou, incrédula e, ao mesmo tempo, sentindo uma terrível confirmação. Mas ele trabalha tanto pela empresa, o trabalho dele é uma ilusão. Alistair a interrompeu, a voz ganhando força. Ele constrói com uma mão para destruir com a outra. Sua ambição é uma maldição disfarçada. Mas há esperança. Ele abriu os olhos, fixando-os nela. Seu filho mais novo. Bruno. Ele é o escolhido. O filho da fortuna. A energia dele é pura luz, um ímã para o sucesso. Onde ele pisa, a prosperidade floresce. Helena agarrou-se àquelas palavras como um náufrago a uma tábua. Bruno. Sim. Eu sempre senti algo especial nele. O destino está lhe dando uma escolha, Helena, disse o vidente solenemente. Abrace a luz ou seja consumida pela sombra. O futuro da Alencar depende disso. Mais tarde naquele dia, Leo entrou no escritório de sua mãe, segurando uma pasta. Mãe, tenho ótimas notícias. Fechei o acordo com os fornecedores para o projeto Horizonte. Conseguimos um desconto de 15%. Ele sorriu, esperando um raro elogio. Helena nem olhou para os papéis. O projeto Horizonte não é mais sua responsabilidade, ela declarou. A voz fria como aço. O sorriso de Leo vacilou. O quê? Do que você está falando? Eu desenvolvi esse projeto do zero nos últimos 2 anos. Seu irmão vai assumir a partir de agora, disse Helena, levantando-se. Bruno será o novo chefe do projeto. Uma risada curta e incrédula escapou de Leo. Bruno. Mãe, com todo o respeito, Bruno mal sabe a diferença entre concreto e argamassa. Colocá-lo no comando é suicídio empresarial. Os investidores vão recuar. O destino o escolheu. Ela rebateu. A convicção fanática queimando em seus olhos. A energia dele trará o sucesso que sua presença tem impedido. A confusão de Leo se transformou em um nó de pavor no estômago. Energia. Que energia? Isso é sobre aquele vidente de novo. Não é. Você não ouse questionar a visão do mestre. Helena gritou, batendo na mesa. Você é o problema, Leo. Sua inveja de seu irmão o cega. Agora, você vai para o seu escritório, reunirá todos os documentos do projeto e os entregará a Bruno. Sem questionamentos. Ele a encarou. O coração batendo forte com a injustiça. Você está sacrificando o trabalho da minha vida por causa de uma superstição. Estou salvando o legado da nossa família de você, ela disse, virando-lhe as costas. Faça o que eu mandei. Agora. Leo ficou paralisado por um momento, o zumbido da traição ecoando em seus ouvidos. Uma sensação de gelo começou a se espalhar por seu peito, extinguindo o último resquício de calor familiar que ele sentia. Leo ficou parado no meio de seu escritório. O eco das palavras de sua mãe ainda reverberando nas paredes. Ele olhou para o prêmio de jovem empreendedor do ano que ganhará há 3 anos, agora acumulando uma fina camada de poeira na prateleira. Parecia uma piada cruel. Uma memória o atingiu com a força de um soco. A Christ de 2019. A sala de reuniões estava fria de pânico. Estamos arruinados. Seu pai dissera, a cabeça entre as mãos. O banco vai executar a dívida. Acabou. Não se vendermos os ativos secundários e renegociarmos a dívida com uma nova garantia, Leo, então com 25 anos, disse, espalhando planilhas na mesa. Eu passei as últimas 48 horas montando um plano de reestruturação. É arriscado, mas pode nos salvar. Ele salvara. Com unhas e dentes, ele arrastou a construtora Alencar para fora do buraco. No jantar daquela noite, ele esperava um brinde, um aceno, qualquer coisa. Você foi imprudente. Foi tudo o que Helena disse, mexendo em sua comida. Arriscou o nome da família. Não fez mais do que sua obrigação. A lembrança azedou em sua boca, rapidamente substituída por outra. Um jantar de família, 1 ano depois. Adivinhem só, Bruno anunciou. Entrando na sala com um sorriso largo. Fechei um contrato hoje. Vendi um dos apartamentos antigos do nosso primeiro prédio. Era um negócio insignificante, uma migalha no balanço da empresa, mas o rosto de Helena se iluminou como se o sol tivesse nascido ali. Meu filho. Eu sabia, ela exclamou, levantando-se para abraçá-lo.
Você tem o toque de Midas. Um brinde ao Bruno, o verdadeiro herdeiro do talento de seu avô. Todos brindaram. Léo levantou seu copo, o líquido amargo em sua garganta. De volta ao presente, a porta de seu escritório se abriu sem uma batida. Bruno entrou. Já parecendo mais dono do lugar. Então, vim pegar os arquivos do Horizonte, disse Bruno, com um tom casual que era quase uma ofensa. Sem ressentimentos, certo? Irmão. Léo o encarou. Ressentimentos. Você não fez absolutamente nada para merecer isso, Bruno. Como eu poderia ter ressentimentos de você? Bruno deu de ombros, o sorriso nunca deixando seu rosto. Ei, não sou eu quem faz as regras. O mestre Alistair diz que eu nasci para isso. A mamãe acredita nele. Sinceramente. A vida de todo mundo seria mais fácil se você apenas aceitasse. Léo pegou a pesada pasta do Projeto Horizonte de sua mesa. O trabalho de 2 anos. Noites sem dormir. Finais de semana sacrificados. Ele a estendeu para o irmão. O gesto foi pesado. Final. Bruno a pegou com uma facilidade irritante. Valeu. Vou garantir que não estrague tudo, ele disse com uma piscadela, como se estivesse compartilhando uma piada. Enquanto Bruno saía, Léo sentiu a dor em seu peito se transformar. Ela não estava mais queimando. Estava congelando, solidificando-se em algo duro. Frio e afiado. Ele é uma fraude, mãe. E eu tenho a prova. Léo jogou um dossiê na mesa de mogno de Helena. O som fez ela pular. Do que você está falando? Mestre Alistair, disse Léo, a voz controlada, mas tensa. Seu nome verdadeiro é Alberto Mendes. Ele tem um histórico de golpes de confiança em 3 estados diferentes. Aqui. Ele abriu o dossiê. Registros policiais, depoimentos de vítimas anteriores. Ele se aproveita de pessoas desesperadas. Helena olhou para os papéis com desprezo, sem ler uma única palavra. Isso é lixo. Mentiras forjadas, salfeitos. Insistiu Léo. Eu contratei um investigador particular. Ele não é um vidente, é um criminoso. Ele te contou uma história fantasiosa para te manipular e colocar o Bruno no controle. O rosto de Helena endureceu. Você gastou dinheiro da família para espionar um homem de visão. Eu gastei meu próprio dinheiro para proteger esta família de um charlatão. A voz de Leo finalmente se elevou. Abra os olhos. Ele está te dizendo exatamente o que você quer ouvir para que possa te explorar. O que eu quero ouvir. Helena se levantou. A voz tremendo de raiva. Eu quero ouvir que o legado de meu pai está seguro. Que esta família tem um futuro. Ele me deu clareza. Ele me deu esperança. Ele te deu uma desculpa para justificar seu favoritismo. Tapa. O som ecoou no escritório silencioso. A bochicha de Leo ardeu. Ele olhou para sua mãe, o choque superando a dor. Chega, ela gritou, a mão ainda no ar. Você ousa profanar um homem de fé por pura inveja de seu irmão. Você está tão consumido pelo ciúme que prefere destruir a todos nós a ver Bruno ter sucesso. Léo tocou lentamente sua bochecha. O zumbido em seus ouvidos era ensurdecedor. Não se trata de inveja, ele disse, a voz baixa e vazia. Trata-se da verdade. Sua verdade é veneno. Ela cuspiu. Eu não quero mais ouvir uma palavra sobre isso. Esse assunto está encerrado. O mestre Alistair é um conselheiro desta família, e você vai tratá-lo com respeito. Ela se sentou. Pegou uma caneta e começou a assinar um documento, dispensando como se ele fosse um funcionário irritante. Léo permaneceu parado por um longo momento. A dor em seu rosto não era nada comparada à dor em seu peito. Ele não tinha acabado de ser agredido. Ele tinha sido apagado. Sua lógica, seus fatos, sua preocupação, tudo era irrelevante. Ele olhou para a mulher sentada em sua frente. Pela primeira vez, não viu sua mãe. Viu uma estranha, cativa de uma ilusão que ela escolheu em vez de seu próprio filho. Estamos mortos, Léo. O consórcio Rocha Forte vai cancelar o contrato. A voz de Siqueira, o gerente de logística, estava cheia de pânico do outro lado da linha. Léo sentiu um calafrio. O que aconteceu? Foi o Bruno. Ele aprovou a compra errada de aço. Totalmente fora das especificações. A carga chegou hoje. Rocha Forte fez uma inspeção surpresa. Eles nos deram 72 horas para corrigir ou o contrato de 50 milhões já era. Léo fechou os olhos. Onde está o Bruno agora? Ele foi para um almoço de networking. Disse que a energia dele resolveria a situação. Siqueira gaguejou, a incredulidade clara em sua voz. Eu estou a caminho, disse Léo, desligando. Por 3 dias e 3 noites. Léo não dormiu. Ele viveu de café e adrenalina. Ele ligou para todos os contatos que tinha, implorando,
negociando, ameaçando. Ele fretou caminhões, pagou taxas de urgência do próprio bolso e pessoalmente supervisionou o descarregamento do material correto às 3 da manhã do terceiro dia. Quando o representante do consórcio Rocha Forte chegou para a inspeção final, tudo estava perfeito. O contrato foi salvo. Naquela noite, a família se reuniu para um jantar de celebração. Léo mal conseguia manter os olhos abertos. Bom trabalho, filho, seu pai, Ricardo, murmurou, dando um tapinha fraco em seu ombro. Foi o único reconhecimento que recebeu. Helena levantou sua taça de vinho. Um brinde, ela anunciou, o rosto radiante. Todos na mesa levantaram suas taças. Léo obedeceu, o movimento lento e pesado. Eu quero brindar ao meu filho, Bruno, continuou Helena, olhando para ele com adoração. Muitos duvidaram. Houve um momento de crise, um teste do destino. Mas, como o mestre Alistair previu, a aura de sorte de Bruno é mais forte do que qualquer obstáculo. Léo olhou para Bruno, que sorria presunçosamente, aceitando os elogios como se fossem seus por direito. Mesmo quando as coisas pareciam perdidas, a fortuna sorriu para ele, disse Helena. Este sucesso, este contrato salvo, é a prova de que ele é o futuro desta empresa. A sua liderança inspiradora nos guiou através da tempestade. A Bruno. A mesa repetiu em coro. Léo permaneceu em silêncio. Ele baixou a taça sem beber. Ele observou o rosto sorridente de seu irmão, a fé cega de sua mãe, a passividade de seu pai. Ninguém olhou para ele. Ninguém mencionou suas noites em claro. Seu esforço desesperado. Era como se ele não existisse. A exaustão em seus ossos foi substituída por uma clareza cortante. Ele não era parte desta família. Ele era uma ferramenta. Uma ferramenta a ser usada e depois descartada, enquanto a glória era entregue a outro. Ele pegou seu garfo e faca e começou a cortar seu bife. O som do metal contra a porcelana, o único som em seu mundo silencioso. Eu convoquei esta reunião do conselho para um anúncio importante. A voz de Helena Alencar cortou o murmúrio na sala de reuniões. Todos os olhares se voltaram para ela. Leo Senthouse Reto. Uma ponta de esperança teimosa em seu peito. Talvez ela tivesse reconsiderado. Com efeito imediato. Estou nomeando Bruno Alencar como o novo vice-presidente de operações da construtora Alencar. A sala ficou em silêncio por um segundo, seguido por um surto de sussurros chocados. Senhor Almeida, um membro do conselho que estava na empresa desde os tempos de seu avô, limpou a garganta. Helena, com todo o respeito, ele começou, a voz cautelosa. A vaga de VP deveria ser de Léo. Ele tem a experiência. Os resultados. Ele salvou aquele contrato com a Rocha Forte na semana passada. Obrigada por sua opinião, Carlos, disse Helena, a voz fria. Mas a empresa precisa de uma nova energia, uma nova visão. Bruno traz essa visão de futuro. Visão de futuro. Léo falou pela primeira vez, a voz baixa e perigosa. Ele não tem qualificação. Ele não tem experiência. Ele quase nos custou 50 milhões de dólares a menos de uma semana. Sua negatividade não é bem-vinda aqui, Léo, disse Helena. O olhar duro. Bruno está crescendo em seu papel. Ele precisa de uma posição de autoridade para florescer plenamente. Bruno, sentado ao lado de sua mãe, sorria com modéstia forçada. Obrigado, mãe. Prometo não decepcionar. E quanto a Léo? Perguntou outro membro do conselho. Qual será o papel dele agora? Helena olhou para Léo. Um brilho de triunfo cruel em seus olhos. Leo será transferido. Ele assumirá a nova posição de supervisor de projetos especiais e transição. Era um título sem sentido. Um rebaixamento humilhante. Todos na sala sabiam disso. Ele estava sendo colocado em um porão corporativo. Léo não disse nada. Ele sentiu os olhares de pena e choque dos outros executivos. Seu rosto queimava. Lentamente, ele virou a cabeça e olhou para seu pai, Ricardo, sentado na outra extremidade da mesa. Ele buscou seus olhos, um apelo silencioso por qualquer tipo de apoio. Qualquer sinal de discordância. Ricardo desviou o olhar. Ele olhou para um ponto imaginário na parede, depois pegou uma caneta e começou a rabiscar em um bloco de notas. Em seu silêncio, Léo ouviu a sentença final. Ele estava completamente sozinho. A reunião está encerrada, declarou Helena. Enquanto as pessoas se levantavam, empurrando as cadeiras para trás, Léo permaneceu sentado. A humilhação foi completa. E pública. Não era mais sobre negócios. Era uma aniquilação pessoal. Marco. Que diabos é isso? Léo estava ao telefone com o CFO da empresa. O extrato de sua conta de investimento pessoal aberto na tela do computador.
Um buraco de 1,2 milhão de reais o encarava. Houve uma retirada massiva da minha conta. Eu não autorizei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Léo, disse Marco, a voz cautelosa. Foi uma transferência autorizada. Uma diretriz da presidência. O sangue de Léo gelou. Diretriz da presidência. Você está me dizendo que minha mãe pegou meu dinheiro. Foi reclassificado como um aporte de capital para a aquisição de um ativo estratégico, recitou Marco, como se estivesse lendo um roteiro. Que ativo estratégico? Léo exigiu, a voz baixa e perigosa. Lamento, Léo. A informação é confidencial. Se tiver mais perguntas, terá que falar com a dona Helena. O clique da linha desligando foi final. Léo não precisava perguntar a Helena. Ele sabia exatamente onde procurar. Ele abriu o Instagram. A primeira foto no feed de Bruno era de um iate branco reluzente, com a legenda, conheçam o afortunado. O novo escritório flutuante da Alencar. Léo encontrou Bruno na marina, supervisionando a instalação de um sistema de som no convés do iate. Belo barco, disse Léo, a voz desprovida de emoção. Bruno se virou. Um sorriso largo no rosto. Ah, irmão. Veio ver. É uma beleza, não é? Um investimento necessário para a imagem da empresa. Meu investimento. Ao que parece, Lotre trucou Léo. O sorriso de Bruno vacilou por um instante. Ah, isso. A mamãe explicou. Não. Precisávamos de um lugar para entreter clientes de alto nível. Você sabe, causar uma boa impressão. É para o bem dos negócios. Você roubou meu dinheiro, disse Léo, cada palavra pesando 1 tonelada. O dinheiro que eu coloquei na empresa para salvá-la, quando mais ninguém acreditava nela. Bruno deu de ombros. A arrogância retornando. Tecnicamente, o dinheiro estava investido na empresa, então era um ativo da empresa. Foi uma decisão executiva. Você deveria ficar feliz em ajudar. Considere sua contribuição para o meu sucesso. Léo olhou para o rosto sorridente de seu irmão, para o iate comprado com seu suor e sacrifício, e sentiu algo se quebrar dentro dele. A raiva, a dor, a humilhação, tudo se foi. Em seu lugar, restou um vazio frio e absoluto. Ele não tinha mais nada a perder. Eles haviam tirado seu trabalho, sua reputação e agora seu dinheiro. Eles o deixaram sem nada. Aproveite o barco. Bruno, disse Léo, a voz calma de uma forma assustadora. Você vai precisar dele. Ele se virou e foi embora, sem olhar para trás. Você não sente absolutamente nada. Não é? Léo encontrou Bruno na sala de estar da mansão, servindo dose de uma dose de uísque. Bruno se virou, um sorriso preguiçoso no rosto. Sentir o quê? O gosto da vitória. Sim, eu sinto. Culpa. Remorso, disse Leo, a voz calma. Por pegar o que não é seu. Por viver uma mentira. Bruno riu, um som oco. Leo. Leo. Você ainda não entendeu. Nada disso é uma mentira. É a minha verdade. O meu destino. Ele deu um gole na bebida. Olha, eu sei que é difícil para você aceitar. Você sempre foi o esforçado. O que tinha que ralar por tudo. Mas algumas pessoas, Léo, simplesmente nascem com sorte. Isso não é sorte. É roubo. E delírio. Léo rebateu. É mesmo. Quem salvou o contrato da Rocha Forte? Fui eu, disse Bruno, com total convicção. As coisas deram errado, e de repente, se resolveram. Por quê? Porque eu estava no comando. Minha energia consertou a situação. Léo o encarou. A enormidade da ilusão de seu irmão o atingindo em cheio. Eu consertei a situação, Bruno. Eu passei 3 noites sem dormir enquanto você estava em almoços de networking. Detalhes, Bruno disse, acenando com a mão como se afastasse uma mosca. O resultado final é o que importa. E o resultado final é que, sob a minha liderança, nós prosperamos. Ele se aproximou, o sorriso se tornando condescendente, quase piedoso. Escute. Eu sei que você está com raiva do iate, da promoção, de tudo. Mas você precisa olhar o quadro geral. E qual é o quadro geral? Léo perguntou. A voz gelada. A mamãe sabe o que é melhor, irmão. O mestre Alistair disse, o destino me escolheu. Apenas aceite seu lugar, disse Bruno, com um sorriso presunçoso. Aquele era o sorriso de um homem que acreditava sinceramente em sua própria superioridade divinamente ordenada. Naquele momento, Léo entendeu. Não havia lógica que pudesse penetrar naquela armadura de arrogância e superstição. Tentar argumentar era como gritar contra um furacão. Seu irmão não era mau no sentido tradicional. Ele era algo pior. Ele era um tolo convencido de que era um rei. Léo deu um passo para trás.
O último fio de conexão fraternal se partiu. Você tem razão, disse Léo, a voz desprovida de qualquer emoção. Está na hora de eu aceitar o meu lugar. Ele se virou e saiu da sala, deixando Bruno com sua bebida e seu destino. Assine isso. Helena empurrou uma pilha de papéis pela mesa da biblioteca. Mestre Alistair estava ao lado dela, com as mãos cruzadas, um sorriso sereno no rosto. O pai de Léo, Ricardo, estava sentado em uma poltrona no canto. Olhando para a lareira apagada. Léo pegou os documentos. A linguagem jurídica era densa, mas a intenção era clara. Renúncia formal à linha de sucessão. Abdicação de todos os direitos de herança. Isso é para proteger a família da sua energia negativa, disse Alistair, a voz suave como seda. Um corte limpo. É um ato de misericórdia, na verdade. Liberta você do fardo do destino e nos protege da sua influência. Léo folheou as páginas, o som do papel o único ruído na sala. Sua calma era desconcertante. Isso me despoja de tudo. Legalmente. É necessário, disse Helena. A voz firme. A construtora Alencar precisa ser purificada para que Bruno possa liderá-la em direção à sua glória destinada. Sua presença aqui impede isso. Léo levantou os olhos dos papéis e olhou para o canto da sala. Pai, você concorda com isso? Ricardo não se virou. Ele continuou a encarar a lareira, o pescoço rígido. Sua mãe, ela sabe o que é melhor para a família. A voz era um murmúrio derrotado. O som de um homem que havia se rendido há muito tempo. Essa foi a resposta final. A última porta se fechou. Léo pegou a caneta de prata sobre a mesa. O peso era insignificante em sua mão. Ele olhou para sua mãe uma última vez, buscando qualquer sinal de hesitação. Qualquer vislumbre da mulher que o criou. Não encontrou nada. Apenas a convicção fria de uma fanática. Ele destampou a caneta. O clique foi nítido no silêncio tenso. Ele assinou seu nome na linha pontilhada. A tinta fluiu suave e escura. Leonardo Alencar. Ele assinou cada página que exigia sua assinatura. Sem tremer. Sem uma palavra. Quando terminou, ele empurrou a pilha de papéis de volta para o centro da mesa. Está feito, disse ele. Sua voz estava nivelada, desprovida de raiva ou dor. Era a voz de um estranho. Ele se levantou. Helena e Alistair ao observaram. Uma mistura de alívio e triunfo em seus rostos. Eles haviam vencido. Eles haviam neutralizado a ameaça. Léo não lhes deu um último olhar. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo era firme, deliberado. Ele não estava sendo expulso. Ele estava saindo. E com ele, levou a única coisa que eles não podiam tirar, ele mesmo. Léo, ligue a TV. Agora. Canal 5. A voz de Siqueira era um grito de pânico no telefone. Léo, sentado em seu pequeno apartamento alugado, pegou o controle remoto. A imagem de um canteiro de obras familiar preencheu a tela. Fumaça. Poeira e o brilho de luzes de emergência. A legenda dizia: desabamento parcial no canteiro de obras do Grand Tower. O que aconteceu? Léo perguntou, a voz baixa. A ala oeste. A estrutura de suporte do terceiro andar cedeu, disse Siqueira, ofegante. Há feridos. Pelo menos 6 homens foram levados para o hospital. É um caos aqui. Um nó frio se formou no estômago de Léo. Ele sabia qual era a ala oeste. Era a seção mais complexa do projeto. Foi o aço. Não foi uma pergunta. Sim. Confirmou Siqueira. Bruno trocou nosso fornecedor principal há 2 meses. Foi logo depois que você saiu. Ele assinou com uma empresa chamada Metais Rústicos. Metade do preço, 1/3 da qualidade. Todos nós avisamos. Os engenheiros escreveram relatórios. Ele os ignorou. Por quê? Léo perguntou, embora já soubesse a resposta. Otimização de custos para financiar o fundo de marketing do VP, disse Siqueira com amargura. Ele queria mais dinheiro para as festas no iate. Agora. Homens estão feridos. Léo observou as imagens na TV. Maçãs sendo carregadas para ambulâncias. Repórteres gritando perguntas. A marca Alencar em um banner rasgado, balançando ao vento. A ruína que ele previu estava acontecendo. Onde eles estão agora? Perguntou Léo. Bruno e sua mãe estão trancados na sala de crise. Ninguém entra, ninguém sai. Eles estão procurando um culpado. Léo. E rápido. Léo desligou a TV. O silêncio no apartamento era pesado. Ele não sentiu choque. Não sentiu surpresa. Ele sentiu a terrível e inevitável certeza de uma profecia se cumprindo. Mas não a do mestre Alistair. A sua própria. Ele se levantou e foi até a janela. A cidade se estendia abaixo dele, indiferente.
Eles precisavam de um bode expiatório. Alguém com conhecimento do projeto, mas sem poder para se defender. Alguém já pintado como uma influência negativa, uma estrela da calamidade. Ele sabia exatamente quem eles iriam culpar. E, pela primeira vez desde que fora expulso, ele sentiu uma ponta de algo que não era dor ou raiva. Era oportunidade. A imprensa está nos crucificando. Os investidores estão ligando sem parar. O que vamos fazer? A voz de Helena era um guincho agudo na sala de crise. Bruno andava de um lado para o outro, o rosto pálido de suor. Eles vão me culpar. Minha carreira acabou. O mestre Alistair, sentado calmamente em uma poltrona de couro, levantou uma mão. Silêncio. O pânico é o inimigo. Ele fechou os olhos. Eu tive uma visão. Helena e Bruno se calaram instantaneamente. Virando-se para ele como se fosse um oráculo. A energia da calamidade é persistente, disse Alistair, a voz ressoando no silêncio. Léo foi removido, mas sua influência negativa permaneceu. Como um veneno deixado em um poço. O desastre não foi um acidente. Foi a manifestação final da maldição que ele plantou. Helena agarrou-se àquelas palavras. A culpa é dele, ela sussurrou, a ideia tomando forma. Ele fez isso para nos destruir. Mas como provamos isso? Bruno perguntou. Desesperado. Os registros mostram que fui eu quem aprovou o novo fornecedor. Fui eu quem assinou as ordens de compra. Registros são apenas tinta no papel, disse Helena, os olhos brilhando com uma nova e terrível determinação. E-mails podem ser encontrados. Ordens de compra antigas podem ser alteradas. Ela olhou para o chefe de TI da empresa, um homem que devia sua carreira inteiramente a ela. Jorge. O sistema de e-mails de Leo. Ainda temos acesso. Não temos. Jorge engoliu em seco. Sim, Dona Helena. A conta está inativa, mas os dados estão arquivados. Ótimo. Disse ela. Eu preciso que você encontre, ou crie, e-mails de Léo, de antes de ele sair, pesquisando fornecedores de baixo custo. Ordens de compra que ele assinou devem ser digitalizadas e ajustadas. Façam parecer que a decisão de usar metais rústicos foi dele desde o início. Que ele plantou essa bomba relógio antes de ser demitido. Mãe. Isso é. Bruno começou, mas parou. O alívio em seu rosto superou qualquer vestígio de consciência. Era sua saída. Sua salvação. Sim, ele disse, endireitando-se. Ele sempre foi ressentido. Ele nos sabotou. Helena se virou para Jorge. A voz cortante. Você entendeu. O futuro desta empresa depende disso. Jorge apenas assentiu, os olhos arregalados. É a única maneira de purificar a empresa, acrescentou mestre Alistair, sorrindo serenamente. A verdade do destino às vezes precisa de uma mão humana para se revelar. É com o coração pesado que me dirijo a vocês hoje. Helena Alencar estava em um pódio, microfones apontados para ela como um pelotão de fuzilamento. Léo assistia à coletiva de imprensa da TV de seu pequeno apartamento. A imagem granulada. Um repórter gritou, Dona Helena. Quem é o responsável pelo desabamento? Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Eram perfeitamente cronometradas. A construtora Alencar foi vítima de uma traição. Uma sabotagem deliberada, orquestrada por meu próprio filho, Leonardo Alencar. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Temos provas, continuou Helena, a voz embargada de falsa dor. E-mails e ordens de compra que provam que ele iniciou a transição para materiais inferiores meses antes de sua partida. Como um ato de vingança por ter sido preterido. Ele nos deixou uma bomba relógio. A tela da TV mostrou cópias dos documentos forjados. A assinatura de Léo, digitalmente alterada. E-mails que ele nunca escreveu. Uma sensação de irrealidade envolveu Léo. Não havia raiva, apenas um vazio frio e vasto. Eles realmente fizeram isso. Eles o jogaram aos leões para salvar a si mesmos. Ele desligou a TV. Quando chegou à mansão para pegar o resto de suas coisas, Helena o encontrou na porta. Seu rosto era uma máscara de desprezo. O que você ainda está fazendo aqui? Ela cuspiu. Vim pegar minhas coisas, disse Léo. A voz calma. Você não tem mais nada aqui, ela retrucou. Depois do que você fez, você tem sorte de não estar na cadeia. Sua presença contamina esta casa. Ela apontou para uma caixa de papelão vazia perto da escada. Pegue o que for estritamente pessoal. Você tem 5 minutos. Depois disso, quero que você saia e nunca mais volte. Léo não discutiu. Ele subiu as escolas em silêncio. Ele passou pelo pai no corredor. Ricardo olhou para o chão, incapaz de encontrar seus olhos. Em seu antigo quarto, Léo ignorou as roupas de grife, os eletrônicos.
Os vestígios de uma vida que não era mais sua. Ele pegou alguns livros, um porta-retrato de quando era criança com seu avô e alguns documentos pessoais. A caixa estava quase vazia. Quando ele desceu, Helena o esperava na porta da frente, de braços cruzados. Ela abriu a porta. O ar da noite entrou, frio e cortante. Fora. Ela ordenou. Léo saiu para a escuridão sem olhar para trás. A porta se fechou atrás dele com um clique final e retumbante. Ele ficou na calçada, sob a luz de um poste. Com apenas as roupas do corpo e uma única caixa. É tudo o que me restou. Léo falou para o silêncio de seu novo apartamento. O lugar era pequeno, com paredes finas e o cheiro de tinta fresca. Ele se ajoelhou no chão e esvaziou a caixa de papelão. 3 livros. Um relógio antigo. E o porta-retrato. Ele o pegou. A foto era antiga despetada. Um Léo de 8 anos, sorrindo, no colo de seu avô, o fundador da construtora Alencar. Seu avô parecia forte. Os olhos cheios de uma inteligência afiada que Léo raramente via em seu pai. Léo sentiu uma pontada de dor. Seu avô morrera há 10 anos. O que ele diria se visse o que a empresa se tornou. Ele virou o porta-retrato. A moldura de madeira era pesada, mais pesada do que deveria ser. Curioso, ele forçou a parte de trás. Rangel. Em vez do papelão usual, havia uma placa de metal fina. Ele a removeu com a ponta de uma chave. Dentro, escondido em um compartimento oco. Havia um pequeno diário de couro preto. O coração de Léo disparou. Ele o abriu. A caligrafia era inconfundível. 15 de março de 2012. Meu neto Léo tem o fogo. Ele vê o mundo não como ele é, mas como poderia ser. Ele constrói com blocos de brinquedo hoje. Amanhã, construirá impérios. Ricardo é um bom homem, mas não tem a visão. O futuro da Alencar está em Léo. Léo engoliu em seco, um nó na garganta. Ele virou as páginas. A escrita tornou-se mais preocupada com o tempo. 22 de setembro de 2013. Helena, minha filha, tem um bom coração. Mas sua mente se tornou um campo fértil para o medo. Ela está vulnerável a charlatães que vendem respostas fáceis. Ela busca sinais no céu em vez de olhar para as fundações que construímos. Isso me preocupa profundamente. Léo sentiu um arrepio. Seu avô tinha visto. Ele tinha visto a fraqueza em sua mãe anos atrás. Ele continuou folheando até a última entrada. Escrita com a mão trêmula de um homem doente. 4 de janeiro de 2014. Meu tempo está acabando. Não posso confiar o futuro a Ricardo ou à superstição de Helena. Bruno é fraco. Eles vão afundar o navio. Mas deixei algo para trás. Uma apólice de seguro. Meu verdadeiro legado não está nos tijolos que eles podem vender, está no cofre. O cofre do meu antigo escritório. A combinação é o aniversário de Léo. 080594. É para ele. Somente para ele. Léo fechou o diário, as mãos tremendo. Uma onda de emoção o atingiu, dor pela clareza de seu avô. Raiva por seus pais terem ignorado tudo o que ele construiu. E, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca. Uma nova e perigosa esperança. Siqueira, preciso de um favor. Um grande favor. A voz de Léo era um sussurro tenso ao telefone. Do outro lado da linha, Siqueira suspirou. Léo, você enlouqueceu. Se souberem que estou falando com você, estou na rua. Eu sei do risco, disse Léo. Mas é sobre o meu avô. Preciso entrar no antigo escritório dele. O escritório do meu pai agora. Só por 5 minutos. Impossível. Siqueira retrucou. A segurança foi triplicada desde o incidente. Helena colocou sua foto em uma lista de alerta para todos os guardas. Tem que haver um jeito, insistiu Léo. Depois do expediente. Uma porta de serviço. Qualquer coisa. Siqueira, você me conhece. Você sabe que eu não sabotei nada. Houve um longo silêncio. Léo podia ouvir a respiração nervosa de Siqueira. O que você está procurando? Justiça, disse Léo, a voz firme. E o verdadeiro legado do meu avô. Outra pausa. Finalmente. Siqueira cedeu. A porta de serviço do subsolo. O sensor de movimento no corredor leste está com defeito há uma semana. Eu te dou uma janela de 10 minutos a 1 da manhã. Se você for pego, eu nunca ouvi falar de você. Naquela noite, o ar frio da madrugada cortava o rosto de Léo enquanto ele esperava nas sombras. Exatamente a 1 hora, ele ouviu um clique suave. A porta de serviço se abriu uma fresta. Ele entrou. O prédio da Alencar, que já fora sua segunda casa, agora era território inimigo. Cada sombra parecia uma ameaça. Ele subiu pelas escadas de emergência.
Os passos ecoando no silêncio. O escritório presidencial estava escuro e silencioso. Ele foi direto para a parede atrás da mesa, onde um grande quadro do primeiro prédio da empresa estava pendurado. Ele o removeu. Atrás, embutido na parede, estava um velho cofre de aço. Suas mãos estavam firmes. Ele girou o disco. Direita para 08. Esquerda para 05. Direita para 94. O aniversário dele. Um clique metálico pesado quebrou o silêncio. Ele abriu a porta do cofre. Dentro não havia dinheiro, nem joias. Apenas um único envelope grosso e amarelado. Ele o pegou. Dentro do envelope não havia uma carta. Havia um conjunto de projetos, fórmulas químicas complexas e um documento oficial, selado e registrado. Patente de invenção, composto polimérico para concreto de alta resistência. Léo leu a descrição. Um material que era 30% mais leve, 50% mais forte e 20% mais barato de produzir do que qualquer coisa no mercado. Era uma revolução. Um divisor de águas. Ele entendeu. Seu avô não havia deixado uma herança. Ele havia deixado uma arma. Léo. O que diabos você está fazendo aqui? O homem na porta era mais velho, o cabelo grisalho. Mas os ombros ainda eram largos. Era Valdir, o engenheiro-chefe que seu avô chamava de meu outro cérebro. Li nos jornais que você é persona non grata, continuou Valdir, os olhos estreitos e desconfiados. Ele não o convidou para entrar. O que eles dizem é mentira, disse Léo, a voz firme. Preciso da sua ajuda. Não por mim. Pelo meu avô. O nome pareceu suavizar a expressão de Valdir, mas apenas um pouco. Seu avô se foi, garoto. E sua família me colocou para pastar há 3 anos. O que eu tenho a ver com isso? Ele deixou algo para trás, disse Léo, estendendo o envelope amarelado. Ele queria que eu o encontrasse. E eu acho que ele queria que eu o trouxesse para você. Valdir hesitou, depois pegou o envelope. Ele o abriu na porta mesmo e começou a ler os projetos. Seus olhos se arregalaram. Ele folheou as páginas rapidamente, os dedos experientes traçando as fórmulas. Meu Deus, ele sussurrou, a voz cheia de admiração. É o projeto Prometeu. Ele me falou sobre isso, disse que o mundo não estava pronto. Valdir olhou para Léo. Uma nova compreensão em seus olhos. O que ele quis dizer era que a Helena não estava pronta. Eles me acusaram de sabotagem para encobrir a incompetência de Bruno, disse Léo. Eles me expulsaram sem nada. A mandíbula de Valdir se contraiu. Arriva substituiu a desconfiança. Eles te acusam de sabotagem enquanto estão sentados em cima disso. Aquele material poderia ter evitado o desabamento. Poderia ter salvado aqueles homens. Ele olhou para a rua. Depois de volta para Léo. Eles forçaram minha aposentadoria para colocar os idiotas do Bruno no comando. Eles cuspiram no legado do seu avô. Ele bateu com a mão nos projetos. Isso vale mais do que a empresa inteira. Finalmente. Ele deu um passo para trás e abriu a porta. Entre, garoto. Parece que temos trabalho a fazer. Enquanto Léo entrava na casa modesta, Valdir colocou os projetos na mesa da cozinha. Eles te deixaram sem nada? Perguntou Valdir. Quase nada, disse Léo. Tenho minhas últimas economias. Cerca de 50 mil reais. Valdir riu. Um som seco e sem humor. Não é o suficiente para comprar uma betoneira. Mas é o suficiente para começar uma guerra. Ele olhou para Léo, os olhos brilhando com uma intensidade que Léo não via há anos. Eu não estou apenas com você, garoto. Nós vamos enterrá-los com isso. Ninguém vai investir em um sabotador difamado. Léo. Valdir estava sentado à mesa da cozinha, os projetos espalhados à sua frente. Nós temos a tecnologia, mas não temos nome, nem dinheiro, nem credibilidade. Somos 2 homens em uma garagem com um sonho. Isso não compra cimento. Eu sei, disse Léo, olhando pela janela para a rua escura. É por isso que não vamos procurar qualquer investidor. Vamos procurar um inimigo. Valdir ergueu uma sobrancelha. Um inimigo. O inimigo do meu inimigo, corrigiu Léo. Sergio Moreira, The Constructor Atlas. Meu pai e ele se odeiam há 20 anos. Moreira daria qualquer coisa para ver a Alencar de joelhos. Moreira te comeria vivo, disse Valdir, balançando a cabeça. Ele é um tubarão. Ele vai roubar a patente e te jogar fora. Um sorriso frio tocou os lábios de Léo. Ele pode tentar. Mas eu não vou pedir dinheiro a ele. Eu vou oferecer a ele a única coisa que ele sempre quis, a cabeça da Alencar em uma bandeja. Nós não seremos seus funcionários. Seremos seus parceiros. Sua arma secreta. Valdir estudou o rosto de Léo.
A juventude e a dor haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma dureza que ele nunca vira antes. Você mudou, garoto. Eles me mudaram. Respondeu Léo. Vamos dar uma volta. Eles dirigiram em silêncio até um mirante nos arredores da cidade. Lá embaixo, as luzes de São Paulo se estendiam como um tapete de diamantes. Dominando o horizonte, estava o arranha-céu da construtora Alencar, um monumento de vidro e aço à sua traição. Léo saiu do carro e ficou na beira do mirante, o vento frio agitando seu cabelo. Uma sensação de calma fria o invadiu. Não havia mais dor. Não havia mais saudade. Aquele prédio não era mais seu legado, era seu alvo. Valdir parou ao seu lado. Você tem certeza disso, garoto? Depois disso. Não tem volta. Léo não tirou os olhos do prédio. Eu não quero mais o amor deles, Valdir. Eu não quero o perdão deles. Eu quero justiça. Quero que eles sintam o que eu senti. Quero que eles percam tudo, assim como eu perdi. Sua voz era baixa, mas cada palavra era afiada como um caco de vidro. Eles me chamaram de maldição. Eu vou mostrar a eles o que uma maldição de verdade pode fazer. Nós vamos construir um novo império sobre as cinzas do deles. Você tem muita coragem de aparecer aqui, garoto. Sérgio Moreira não se levantou. Ele permaneceu atrás de sua mesa maciça. Os olhos duros como lascas de granito. A última vez que ouvi seu nome, ele estava sendo arrastado na lama pela sua própria mãe. É por isso que estou aqui, disse Léo, sem se abalar. Valdir estava ao seu lado, segurando uma pasta. Eu não vim pedir um emprego, Sérgio. Vim oferecer uma parceria. Moreira soltou uma risada curta e seca. Uma parceria. O que um pária sem um tostão pode me oferecer? A ruína da construtora Alencar, disse Léo, a voz fria. Eu vou te dar o mercado deles em uma bandeja de prata. A diversão desapareceu do rosto de Moreira. Ele se inclinou para a frente. Os olhos se estreitando. Continue. Eles o superaram no contrato do porto por causa da minha estratégia de logística, disse Léo. Eles venceram a licitação do metrô por causa do meu plano de financiamento. Eu era o cérebro por trás de cada grande vitória deles nos últimos 5 anos. Agora, esse cérebro quer trabalhar para você. Ou melhor, com você. Palavras são baratas. Eles dizem que você é um sabotador. Moreira retrucou. Eles precisavam de um bode expiatório, disse Valdir. Falando pela primeira vez. Ele deu um passo à frente e colocou a pasta na mesa. Isso é mais do que palavras. Moreira abriu a pasta. Ele olhou para a patente. Seu rosto, antes uma máscara de ceticismo, mudou. Ele leu as especificações, a descrença se transformando em um brilho ganancioso em seus olhos. Projeto Prometeu. Ele sussurrou. Seu avô me falou sobre isso uma vez, bêbado em um bar. Eu pensei que era uma lenda. Ele olhou para cima, para Léo. Onde você conseguiu isso? Era meu por direito de primogenitura. Eu apenas o reivindiquei. Disse Léo. Moreira fechou a pasta. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, os dedos tamborilando na capa. Ok. Você tem minha atenção. Quais são os termos? Nós fundamos uma nova empresa. Fênix Soluções, disse Léo. Você fornece o capital inicial e a infraestrutura de produção. Eu sou o CEO. Valdir é o chefe de tecnologia. Nós mantemos 51% do controle acionário. Você fica com 49% e o prazer de vê-los queimar. Moreira o encarou. Um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Ele se levantou e estendeu a mão. Você é um bastardo arrogante. Garoto. Eu gosto disso. Você tem um acordo. Léo apertou a mão dele. O aperto era firme, o selo de um pacto profano. Bem-vindo ao jogo, Léo, disse Moreira, o sorriso não alcançando seus olhos. A primeira regra é: não tenha piedade. Seu preço é 20% mais alto e seu material é inferior. Senhor Bastos, da Logisul, levantou-se, o rosto impassível. Bruno o Encuru, incrédulo. Inferior. Somos a Alencar. Usamos os melhores materiais do mercado. Usavam. Courage Bastos. A Fênix Soluções nos apresentou um composto que reduz o peso da estrutura em 1/3 sem perder a resistência. A economia é de milhões. Vocês não podem competir com isso. Fênix. Que diabos é Fênix? Bruno zombou. Uma startup de fundo de quintal. Você vai arriscar um projeto de 100 milhões neles. A startup que tem Valdir como chefe de engenharia, retrucou Bastos. E a startup que acabou de me economizar 10 milhões. Adeus. Bruno. Bastos saiu da sala sem um segundo olhar. Bruno ficou paralisado, o contrato rescindido em sua mão. Mãe.
Perdemos a Logisu. Bruno entrou no escritório de Helena, a voz um misto de pânico e birra. Eles foram para uma empresa nova, chamada Fênix. Helena nem ergueu os olhos de seus papéis. Fênix. Que nome ridículo. É sorte de principiante. Não significa nada. Mas já é o terceiro contrato que perdemos para eles esta semana. A voz de Bruno se elevou. Primeiro a JIB Construções. Depois a Global Tech. Agora a Logisu. Eles estão roubando nossos clientes. Helena finalmente olhou para ele, o rosto irritado. Não seja dramático. Bruno. É a energia residual de Léo. Ele está tentando nos assombrar do exílio. Mestre Alistair nos avisou que haveria perturbações. Energia. Mãe, isso é um prejuízo de 80 milhões. Isso não é energia, é guerra. Ele gritou. Nossa fundação é forte. O destino está do nosso lado, ela declarou com uma finalidade inabalável. Ignore-os. Eles vão queimar tão rápido quanto surgiram. A sorte deles vai acabar. No modesto escritório da Fênix Soluções, Valdir desligou o telefone com um sorriso largo. Léo, a Logisu acabou de assinar. Ele anunciou. É o terceiro grande contrato que tiramos deles esta semana. Léo estava de pé, olhando pela janela para o distante arranha-céu da Alencar. Ele não sorriu. Seu rosto era uma máscara de concentração fria. Eles ainda não entenderam, disse Léo. Eles acham que é sorte. E quando eles entenderem? Perguntou Valdir, aproximando-se. Será tarde demais, respondeu Léo. Prepare a produção para dobrar. O próximo golpe será mais forte. Eles levaram o projeto do shopping Iguatemi. Isso era nosso. Estamos sangrando. Made out of voz de Bruno era estridente. Ele jogou um tablet na mesa de Helena, mostrando a notícia. A Fênix ofereceu um preço 30% menor. Nossos acionistas estão em pânico. Helena olhou para Mestre Alistair, que estava sentado serenamente em uma poltrona. Mestre, o que devemos fazer? As energias negativas estão se fortalecendo. A Fênix não está lutando uma batalha de negócios. É um ataque espiritual, disse Alistair, a voz calma. Eles usam energia sombria, a energia de Léo, para criar uma ilusão de superioridade. Você não pode lutar contra isso com planilhas e concreto. Então, como lutamos? Perguntou Helena. Os olhos fixos nele. Nós purificamos. Nós fortalecemos nossa própria aura, declarou Alistair. Precisamos de um ritual de purificação em cada andar deste prédio para limpar a energia residual. E precisamos de uma campanha massiva para projetar a luz de Bruno para o mundo. Uma campanha de imagem que o estabeleça como o visionário que ele é. Bruno olhou de Alistair para sua mãe, a boca aberta. Ritual. Uma campanha de imagem. Precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos cortar nossos preços para competir. Competir com a escuridão é se rebaixar ao nível dela, disse Helena. A voz caia de fervor. Não vamos nos acovardar. Vamos nos elevar. Mestre Alistair está certo. Ela se virou para o CFO ao telefone. Marco, transfira 2 milhões para a conta do Instituto do Mestre Alistair para os serviços de consultoria espiritual. E libere mais 5 milhões para uma nova campanha de marketing. O foco é total em Bruno. Outdoors, comerciais, entrevistas. Quero o rosto dele em todos os lugares. Dona Helena, com todo o respeito. Começou Marco, a voz cheia de alarme. Nossas reservas de caixa estão no limite. Um gasto dessa magnitude, faça, ela ordenou. A voz cortante. Aqueles que duvidam do destino serão os primeiros a serem consumidos pela queda. Ela desligou. Bruno afundou em uma cadeira, derrotado. Eles estavam em um navio afundando, e em vez de tapar os buracos, sua mãe estava pagando um feiticeiro para abençoar a água que entrava. Alistair sorriu para Helena. Uma decisão sábia. A fortuna favorece os fiéis. Este é o meu pedido de demissão. André, o engenheiro estrutural-chefe, colocou a carta na mesa de Bruno. Bruno olhou para o papel, depois para o rosto de André. A confusão se transformando em raiva. Você está brincando. Depois de 15 anos nesta empresa. Você está me abandonando. Não posso mais trabalhar assim, Bruno, disse André, a voz cansada, mas firme. Você ignora todos os nossos relatórios técnicos. Você aprova orçamentos para rituais de purificação enquanto nega fundos para equipamentos de segurança. Eu não vou colocar minha licença e a vida de homens em risco pela sua superstição. Isso é sobre dinheiro, Bruno zombou. Aquela startup, Fênix, te ofereceu mais. Traidor. Eles me ofereceram respeito, André retrucou. O olhar duro.
Eles me ofereceram a chance de trabalhar para um líder que entende de construção, não de astrologia. Adeus, Bruno. Ele se virou e saiu, deixando Bruno encarando a carta de demissão como se fosse uma serpente. André pediu demissão. E não é só ele, Bruno invadiu o escritório de Helena. Metade do departamento de engenharia está saindo. Eles estão todos indo para a Fênix. Helena franziu a testa, irritada. Ratos. Ratos abandonando um navio que eles acham que está afundando. Deixe-os ir. Nós não precisamos de desleais. Desleais. Mãe. Esses são os melhores homens que tínhamos. Eles são o cérebro da empresa, Bruno gritou, o pânico em sua voz. Léo está fazendo isso. Ele está nos caçando. Ele está nos esvaziando por dentro. Ele não está fazendo nada, disse Helena com uma convicção assustadora. É a energia dele. O veneno que ele deixou para trás está contaminando os fracos de espírito. Nós vamos contratar novos engenheiros. Leais. Não há tempo. Temos prazos. Nossos projetos vão parar. Ele insistiu. O destino proverá. Ela disse, encerrando a conversa. Agora me deixe trabalhar. No escritório da Fênix. Léo apertou a mão de André. Bem-vindo à equipe, André. Estamos felizes em tê-lo. Estou feliz por estar aqui, Léo, disse André, um peso parecendo ter sido tirado de seus ombros. É bom estar em um lugar onde a engenharia importa mais do que incenso. Valdir deu um tapa nas costas de André. Bem-vindo de volta à sanidade. Quantos mais estão vindo? Léo perguntou a André em voz baixa. Depois da minha demissão. Espere mais uns 5 ou 6 até o final da semana, respondeu André. Ninguém mais aguenta. Eles estão destruindo a empresa por dentro. Léo acenou com a cabeça. Um brilho frio em seus olhos. Ótimo. Nós temos lugar para todos eles. Eu não me importo como você vai conseguir. Eu preciso da fórmula daquele maldito composto. Agora. A voz de Bruno era um sussurro sibilante no telefone. Do outro lado da linha, uma voz rouca respondeu. Isso vai custar caro, senhor Alencar. É arriscado. O preço não importa, Bruno retrucou, o pânico tornando sua voz aguda. Apenas traga para mim. A Fênix está nos matando. Léo. A segurança da rede é forte o suficiente. Valdir estava em pé ao lado da mesa de Léo. O rosto vincado de preocupação. Bruno está desesperado. Um homem desesperado faz coisas estúpidas. Eu sei, disse Léo, sem tirar os olhos do monitor. Estou contando com isso. Valdir franziu a testa. Contando com isso. E se ele conseguir roubar a fórmula. Ele não vai conseguir a fórmula, disse Léo, um sorriso frio tocando seus lábios. Ele vai conseguir uma isca. Uma versão quase perfeita, mas com uma falha molecular que a torna instável sob pressão. Nós a colocamos em um servidor antigo com segurança deliberadamente fraca. As câmeras estão gravando cada tentativa de login. Valdir o encarou. Uma mistura de admiração e alarme em seus olhos. Você armou uma ratoeira. Ele é o rato, respondeu Léo. Eu apenas coloquei o queijo. O telefone de Bruno tocou. Era a voz rouca. Consegui. Foi quase fácil demais. Enviando os arquivos agora. Um alívio avassalador inundou Bruno. Excellent. Finalmente, ele exclamou, já se sentindo vitorioso. Agora vamos ver quem ri por último. Léo. Léo estava em outra chamada. Sua voz calma e precisa. Tenho uma história para você. Com vídeo. Sobre como a construtora Alencar lida com a concorrência. A jornalista do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. Estou ouvindo. Espionagem industrial. O VP Bruno Alencar pagando um hacker para roubar segredos comerciais, disse Léo. Ele clicou em enviar. As provas estão na sua caixa de entrada. Imagens da câmera de segurança, registros do servidor, a transferência bancária. Tenha um bom dia. A notícia explodiu online 1 hora depois. A manchete era brutal. Escândalo, Bruno Alencar, VP da construtora Alencar. Implicado em esquema de espionagem industrial contra a empresa rival. A imagem principal era uma captura de tela nítida do hacker contratado por Bruno, seu rosto claramente visível em uma câmera de segurança. O preço das ações da Alencar, já em queda, despencou como uma pedra. É a nossa única esperança. Nossa última chance. Helena estava em frente ao conselho, a voz tensa, mas tentando projetar confiança. A licitação para o novo complexo governamental. É o maior contrato da década. Se ganharmos, nos recuperamos do recente revés. Se perdermos. Ela não precisou terminar a frase. E como planejamos ganhar? Perguntou Carlos Almeida, o antigo membro do conselho, o rosto sombrio. Nossa reputação está no lixo.
Nossos melhores engenheiros nos abandonaram. Nossas ações valem menos que papel de pão. Temos Bruno, disse Helena, a convicção fanática queimando em seus olhos. Ele tem trabalhado dia e noite na proposta. A energia dele, sua visão, vai nos garantir a vitória. Em seu escritório, Bruno suava. Ele olhava para os números, para as projeções. Era inútil. Sem a equipe antiga. Sem a reputação da empresa, sua proposta era fraca, superestimada. Era um tiro no escuro. Mas era o único tiro que ele tinha. A proposta deles é fraca. Eles estão desesperados. Léo estava na sala de guerra da Fênix, cercado por sua nova equipe, os cérebros que ele havia tirado da Alencar. Eles estão usando estimativas de custos de 5 anos atrás, disse André, apontando para uma projeção. Eles não têm a mão de obra qualificada para cumprir o cronograma. Eles estão contando com o nome da família e subornos. Acrescentou Valdir com desprezo. É o jeito Alencar de fazer as coisas agora. Então, vamos lhes dar algo que eles não podem comprar, disse Léo. Ele se virou para o quadro branco, onde sua contraproposta estava detalhada. Nossa proposta não será apenas mais barata. Será tecnicamente superior em todos os aspectos. Usaremos o composto Prometeu para reduzir o tempo de construção em 6 meses. Nosso plano de logística é impecável. Nossa equipe é a melhor do país. Ele olhou para cada um deles. Não vamos apenas vencer. Vamos aniquilá-los. O dia do anúncio chegou. A sala estava cheia de executivos e repórteres. Helena e Bruno sentaram-se na primeira fila, os rostos tensos. Léo e Valdir sentaram-se no fundo. Observando. O secretário de obras subiu ao pódio. Após uma análise rigorosa de todas as propostas, a decisão foi unânime. Helena apertou a mão de Bruno. O contrato para o novo complexo governamental é concedido a Fênix Soluções. Um suspiro coletivo percorreu a sala. As câmeras se viraram, os flashes explodindo na direção de Léo. Ele não sorriu. Ele apenas observou o rosto de sua mãe desmoronar. A cor sumiu de suas bochechas. O choque deu lugar à descrença e, finalmente, ao puro e absoluto horror. Ela olhou para Bruno, cujo rosto estava branco como um fantasma. O golpe foi mortal. Todos na sala sabiam disso. A construtora Alencar estava acabada. Eles estão acabados. Falência em 6 meses, no máximo. Sérgio Moreira sorriu, girando um copo de uísque. Você conseguiu, garoto. Vingança servida fria. Agora é só assistir ao show. Léo olhou pela janela de seu novo escritório, agora ocupando um andar inteiro de um dos arranha-céus mais modernos da cidade. Ainda não acabou. Não. Moreira ergueu uma sobrancelha. O que mais há para fazer? Você já os humilhou. Eles precisam saber por quê, disse Léo. A voz baixa e fria. E o mundo inteiro vai assistir. O baile anual da indústria da construção era o evento social do ano. Helena e Bruno chegaram, os rostos tensos, uma tentativa desesperada de manter as aparências. Eles circulavam pela sala, sorrindo de forma forçada, mas as pessoas os evitavam, sussurrando pelas costas. Eram párias. A música parou. O anfitrião subiu ao palco. Senhoras e senhores, antes de anunciarmos o prêmio Construtor do Ano, temos um convidado especial. Um homem cuja empresa, em menos de um ano, redefiniu nosso setor. A estrela em ascensão. O CEO da Fênix Soluções. Por favor, recebam com uma salva de palmas. Léo Alencar. A sala inteira se virou. O silêncio foi absoluto. Léo emergiu das sombras no fundo do salão, caminhando em direção ao palco. Ele usava um terno impecável, o corte perfeito, a confiança irradiando de cada passo. Ele não era mais o filho expulso. Ele era um rei retornando para reivindicar seu reino. Helena o encarou, a taça de champanhe tremendo em sua mão. O sangue drenou de seu rosto. Era como ver um fantasma. Um fantasma que se tornará mais poderoso do que ela jamais imaginara. Bruno deu um passo para trás, esbarrando em um garçom. Ele não conseguia respirar. O irmão que ele e sua mãe haviam esmagado e descartado estava ali, no centro do universo deles, sendo aplaudido pelas mesmas pessoas que agora os desprezavam. Léo subiu ao palco, pegou o microfone e olhou diretamente para a multidão. Seus olhos passaram por cima de todos até encontrarem os de sua mãe. O olhar de choque e horror no rosto dela foi sua primeira recompensa. E ele estava apenas começando. Obrigado, disse Léo ao microfone. A voz calma ressoando pelo salão silencioso. Muitos de vocês devem estar se perguntando como a Fênix surgiu tão rápido. Não é uma história de sorte. É uma história sobre destino. Ele fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar.
Seus olhos ainda estavam fixos em sua mãe. Há um ano, fui informado de que meu destino era ser uma estrela da calamidade. Que minha presença traria ruína para a empresa que meu avô construiu. Fui expulso. Difamado e usado como bode expiatório por um desastre que não causei. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas começaram a olhar para Helena e Bruno. Eles tentaram me culpar por um colapso estrutural. Continuou Léo, a voz ganhando força. Mas a verdade é que o colapso aconteceu porque meu sucessor escolheu economizar dinheiro usando materiais inferiores. E a decisão de me incriminar. Essa veio de um conselheiro espiritual. Um charlatão chamado Mestre Alistair, ou, como a polícia de 3 estados o conhece. Alberto Mendes. Ele fez um gesto para a entrada. 2 policiais uniformizados entraram no salão e caminharam calmamente em direção a um homem de terno branco que tentava se esgueirar para fora. Eles o seguraram pelos braços. Mestre Alistair ficou branco. Como golpe de misericórdia, disse Léo, a voz agora cortante como gelo. Eles me fizeram assinar minha própria deserdação. Acreditando que haviam neutralizado a maldição. Ele projetou algo de seu celular para as telas gigantes atrás dele. IRM emails. Transcrições de áudio. Provas irrefutáveis. A conspiração para forjar as provas contra ele. A confissão do hacker que Bruno contratou. Tudo estava lá, para todos verem. A profecia, no final, estava certa, declarou Léo, sua voz ecoando com uma finalidade terrível. Eu trouxe a ruína para a família Alencar. Mas não foi o destino. Não foi uma estrela. Ele olhou para sua mãe, cujas pernas cederam, fazendo-a se apoiar em uma mesa. O rosto uma máscara de horror absoluto. Fui eu. O caos irrompeu. Repórteres correram em direção ao palco, gritando perguntas. Os convidados recuaram de Helena e Bruno como se fossem leprosos. Em meio ao pandemônio, Léo desceu do palco, impassível. Helena o interceptou antes que ele pudesse sair. O rosto dela estava devastado, as lágrimas deixando rastros na maquiagem cara. Ela agarrou o braço dele, as unhas cravando no tecido do terno. Léo, por favor, ela engasgou, a voz um farrapo. Eu não sabia. Ele me enganou. Ele me manipulou. Léo olhou para a mão dela em seu braço. Depois para o rosto dela. Não havia pena em seus olhos. Apenas um vazio gelado. Você não foi enganada, mãe. Você escolheu. Não, ela soluçou. Eu só queria proteger a família. Eu estava com medo. Você queria uma desculpa para me odiar e mimar seu favorito, disse Léo. A voz baixa e cortante. Alistair apenas te deu a permissão que você sempre quis. Você escolheu a profecia dele em vez do seu filho. Você me deu um tapa quando eu te mostrei a verdade. Você roubou meu dinheiro. Você me jogou aos lobos para salvar o incompetente do Bruno. Não coloque a culpa em um vidente. A culpa é sua. Ele gentilmente removeu a mão dela de seu braço. O toque foi final, uma rejeição completa. Eu te amava, ela sussurrou, a última e desesperada cartada. Eu sou sua mãe. Léo a encarou por um longo e silencioso momento. A profecia estava certa. Mãe, ele repetiu. Cada palavra um prego no caixão do relacionamento deles. Eu trouxe a ruína para a família Alencar. Mas o destino não foi uma estrela. Fui eu. Ele se virou e se afastou. Bruno, que observava a cena paralisado, tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas olhou para a mãe desmoronada e para as ruínas de suas vidas. Léo caminhou pelo salão caótico. Sem olhar para trás. Ele não sentiu triunfo. Não sentiu alegria. Apenas a calma vazia de uma conta finalmente paga. A guerra havia acabado. Está finalizado. Os ativos da construtora Alencar agora pertencem a Fênix Soluções. O advogado colocou a caneta na mesa. Léo assinou a última página. Foi feito. Ele havia comprado a empresa falida de sua família por centavos de dólar no leilão de falência. Ele não foi à mansão para assistir à execução da hipoteca. Ele não precisava. Valdir entrou no escritório, um sorriso cansado no rosto. Acabou, garoto. Nós vencemos. Nós começamos. Corrigiu Léo. Ele se levantou e caminhou até a grande janela de seu escritório. A mesma janela da qual ele olhava para o prédio da Alencar. Agora, era o prédio dele. Lá embaixo, na rua, ele podia ver um caminhão de mudança estacionado em frente à antiga mansão de sua família. Uma placa de Vendese estava cravada no gramado impecável. O que você vai fazer com o nome da empresa? Perguntou Valdir, parando ao seu lado. Vai apagar o nome Alencar para sempre. Léo observou o caminhão se afastar, levando os últimos vestígios de sua antiga vida. Ele pensou em seu avô.
No diário. No legado que quase foi perdido. Não, disse Léo, a voz firme. Eu vou redefini-lo. Uma semana depois, uma nova placa foi erguida na frente do arranha-céu. O antigo logotipo da construtora Alencar foi removido. Em seu lugar, em letras de aço polido, estava o novo nome, Construtora Fundações Alencar Neto. Léo estava na calçada, olhando para cima. Ele estava orando o homem que acreditou nele e apagando a memória daqueles que o traíram. Não era mais sobre vingança. Era sobre reconstrução. Sobre construir algo que durasse, baseado em mérito e verdade, não em superstição e mentiras. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Léo. A voz era fraca, hesitant. Era seu pai. Léo permaneceu em silêncio. Eu só queria dizer. A voz de Ricardo vacilou. Seu avô teria tanto orgulho de você. Houve uma longa pausa. Eu sei, disse Léo, e desligou. Ele se virou e entrou em seu prédio, deixando o passado para trás. Um novo império, forjado em dor e determinação, o aguardava.